Paz do Senhor. Já tem alguém aí? Vamos adentrando aqui no grupo para falar hoje sobre a doce presença, pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Estou esperando você chegar aqui. Paz do Senhor, você que chegou, já fala o seu nome, vai compartilhando aí essa live. Paz do Senhor, Tia Niva, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí, para que nós possamos ter um momento especial com o Senhor Jesus. Vamos esperar um pouquinho para que nós possamos começar. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu sei que hoje nós temos aí muitos compromissos, né? Muitas pessoas aí estão com seus afazeres em casa, mas vamos crer aí que depois as pessoas podem ouvir esta palavra, porque eu creio que o Senhor nunca nos chama em vão. O Senhor, quando Ele nos chama, é porque Ele tem um propósito maior para cada um de nós. Amém? Então vamos aqui começar, dizer que a doce presença do Senhor Jesus é bem-vinda. E para você aí, pai, mãe, para você adolescente, jovem, que quem sabe vai ainda me ouvir, eu creio que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Que Deus abençoe você que parou um pouquinho aí. E sabia que o Senhor conhece a profundeza do coração de Deus. E quando eu falo de quem eu estou falando? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece a profundeza dos pensamentos de Deus Pai. E ele, o mesmo Espírito Santo, essa doce pessoa maravilhosa da Trindade, ela também conhece o interior do nosso coração. Eu quero chamar a sua atenção para dizer ao nosso Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, que ele seja bem-vindo. Então eu vou começar com uma oração para que Deus faça com que essa voz que é minha, é uma voz limitada, mas que transcenda aí esse aparelho telefônico que você está me ouvindo, ou essas redes sociais, fibra ótica e assim vai, e que o Espírito que é inabalável, ilimitado, que alcance a sua casa, que alcance a sua vida. E eu vou fazer aqui o meu momento de oração, e você que está me ouvindo, que irá também, pare um pouco, respire um pouco, pare tudo que você está fazendo e chame ele para perto. Espírito Santo, amigo que és, meu consolador, venho pedir a Ti a Tua presença maravilhosa, a palavra que nos inspira, a palavra que é a boca de Deus que fala conosco. Ela nos ensina que o Senhor Espírito Santo é aquele que nos guia e que nos ensina toda a verdade. Eu quero te pedir a tua graça para que eu possa falar não de mim, mas para que eu possa falar dessa graça, dessa presença maravilhosa, para que eu possa falar de ti, Espírito Santo. Eu venho pedir a tua misericórdia, capacita-me, ó Pai, porque é o Senhor Espírito Santo quem distribui esses dons, e eu estou aqui como pessoa limitada que sou, mas sendo instrumento agora em suas mãos. Amém. A paz do Senhor a todos vocês que estão chegando, irmã Raquel, irmã Valdiza. O Senhor é bom. Olha, já estamos aqui em 3. Eita, coisa boa. A Bíblia diz assim, pelo menos para mim está aparecendo esse número, aonde tem, 2 ou 3, ali o Senhor está. Então o Senhor está aqui. E eu creio que esse momento é um momento especial. Olha, eu sou mãe, eu sou professora, educadora cristã, e eu sei o quanto nós estamos precisando desta palavra. E nós, estava até comentando com a tia Niva, nós sabemos utilizar esse instrumento aqui, nós sabemos utilizar a internet.
Mas há tantas pessoas que perdem horas e horas e não buscam aquilo que é saudável e aquilo que alimenta a nossa mente. Porque nós sabemos, como quando nós falamos aos nossos pequenos, que alimentar a nossa alma é através do que vemos, do que ouvimos, do que falamos. Então hoje nós estamos aqui para alimentar esta alma. Ei, pai, mãe que está me ouvindo, não se preocupe. Tudo está no controle daquele que está assentado sobre o trono. Nós sabemos que é tempo de luta e essa luta não é contra a carne. Você, adolescente que talvez vai me ouvir, você jovem que está me ouvindo ou que virá me ouvir, você mãe que está me ouvindo, o seu filho, a sua mãe, os seus pais não são seus inimigos. A batalha que está travada, ela é espiritual. E quando nós estamos em choque, às vezes dentro de casa, pensamentos e emoções, sentimentos não estão enquadrando e então nós temos aquele sentimento de que meu esposo é meu inimigo, o meu filho é meu inimigo. Não vamos alimentar essa sensação, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, isso quer dizer, não é contra um ser humano, contra pai, filho, esposa, não. Adolescente, não é contra o seu amigo ou seu líder, a nossa luta é espiritual. E por que é que eu comecei a minha fala com esta introdução? Nós estamos em guerra. E a guerra, ela está aqui, travada na mente. É uma batalha na mente. Porque quando nós estamos em nosso dia a dia e algo ruim chega, automaticamente, psicologicamente, você já se arma, já se imune, já se posiciona. Certo? Porém, essa luta que eu estou falando, ela é espiritual. E quando a luta é espiritual, sozinha eu não consigo. Você, pai, não vai conseguir sozinha. Não, adolescente, você também não vai conseguir sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós não estamos sozinhos, não. O plano maravilhoso do Senhor Jesus, Deus Pai teve esse plano especial. Qual era o plano? Sempre ter um relacionamento com o homem. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E ali quando eu falo ele, nós estamos falando de Deus. E quando eu falo Deus, eu estou falando na palavra ali em hebraico Elohim, que significa o plural. Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quero conseguir trazer algo assim para você. E quando eu estou falando desse Deus, o plano dele é ter um relacionamento comigo e com você. Por isso, ele não desiste de você, não. Ele nunca foi pego de surpresa. Ele nunca teve um plano B. O plano dele sempre foi esse. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já estava morto antes da fundação do mundo. O escape, a redenção já estava preparada. Satanás nunca venceu Jesus. Não, a cruz não significa a fraqueza do nosso Cristo, não. A cruz é o estandarte da vitória. A cruz é a redenção da justificação de que Ele fez comigo e com você. Então, quando eu estou falando sobre isso, eu quero dizer para você que nós temos aqui uma arma poderosa para usar. E o Senhor nos deixou, só que o problema é que nós estamos deixando de lado. Estamos tentando nos munir de todas as forças, a força do braço, e vamos atrás de psicólogos, psiquiatras, isso não é errado, inclusive sou totalmente a favor disso, porque nós temos doenças sim psicossomáticas, mas eu sou a favor também de que quando o médico diz não tem solução, aí é milagre, e milagre não se explica, e médico nenhum não realiza, então entra o poder do Espírito Santo. Esse maravilhoso Espírito Santo. Quando eu falo do Espírito Santo, talvez você
adulto, adolescente, talvez você também tenha essa consciência de que não faz muito tempo de que eu aprendi. Talvez você pensava que o Espírito Santo, por ter essa nomenclatura de Espírito, talvez você tinha ele como algo, como uma energia, como um poder. Mas a Bíblia diz que ele é uma pessoa. Sim, é mais fácil assimilarmos Deus Pai, porque Pai, todo mundo teve um, né? Ou foi um, certo? Então, Pai, a gente consegue assimilar melhor. E Filho, Jesus Filho, todos nós fomos filhos, não é mesmo? E agora Espírito. É muito mais abstrato, não é mesmo? Mas eu quero dizer que ele, em toda a sua plenitude, não está abaixo de Deus Pai e de Deus Filho. Eles são três em um. Eles são coexistentes em sua essência, em seu poder e em sua glória. E por que é que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente lembra que Deus Pai está no trono e o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e foi assunto ao céu. E agora? Nós estamos sozinhos. Não, nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que foi necessário que ele fosse. O próprio Jesus disse, é necessário que eu vá. Olha, não me segure. Porque Jesus, enquanto homem, ele estava aqui na terra em um corpo, assim como o meu e o seu. E ele era limitado. E por ser limitado, ele não poderia estar em todos os lugares. E quando então ele subiu, a Bíblia diz que ele mandou um outro dele, um paracleto. E o outro dele agora habita dentro de mim e de você, habita dentro daquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que crê nele como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, você recebe o doce Espírito Santo. Sim, ele é o penhor. Porque a Bíblia diz que nós somos como uma casa cujo construtor é Deus Pai. E o Senhor Jesus um dia vai requerer esta herança. E o penhor significa como uma quantia que foi paga adiantado. Olha, já foi pago esta edificação, esta casa aqui, ó, a Biqueila, adolescente, jovem, tia Niva, tia Raquel que está me ouvindo, vocês já foram comprados. E há um penhor sobre vocês. E a Bíblia diz que esse penhor é o Espírito Santo. E por que nós temos esse penhor? Por que nós temos esse selo em nossas vidas? Porque inimigo não pode chegar e entrar e devastar o seu sentimento, a não ser que você mesma abra janelas e portas. Caso contrário, você é uma propriedade exclusiva dele. O penhor do Senhor está sobre a sua vida e se chama Espírito Santo. Vamos pensar um pouquinho mais. Esse Deus que eu estou falando, muitas vezes ele mesmo falou sobre si, como diz a Bíblia, olha, façamos o homem à nossa imagem. Ali na criação já estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que eu estou dizendo? Porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa. E quando eu falo que ele é uma pessoa, não estou querendo dizer que ele é um ser humano, não. Vamos falar de um atributo que uma pessoa tem para ser considerada uma pessoa. Ela precisa ter o quê? Sentimento, emoção e vontade, intelecto. E a Bíblia diz que o Espírito Santo possui intelecto, vontade e emoção. Ele possui tudo isso. Tá, eu não estou falando de três deuses, eu estou falando de um só Deus, mas eu estou falando de três pessoas que em poder, em glória e majestade são iguais, em sua essência são iguais. Não existe um em primeiro lugar, segundo não. Os três são um Deus, ok? Só que em personalidade, eles três têm ali a sua ação para agir na forma humana. Deus Pai enviou seu Filho Jesus e foi Jesus que morreu na cruz por mim e por você. E agora quem habita em nós é Deus Espírito Santo. Veja, cada um veio para uma atribuição. Deus Criador, Jesus Redentor e o Espírito Santo Consolador, Ajudador, Intercessor. Hoje, Deus Pai está no céu, Deus Filho está no céu.
E agora, o Espírito Santo é quem atua aqui na terra, é Ele quem fala com a igreja, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem, porque sem o Espírito consegue crer no Senhor Jesus, porque nós não o vimos. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E é através do poder desse amigo Espírito Santo que você crê no Senhor Jesus. E sem conseguiria chegar até Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o único caminho. Então, a Bíblia diz que na criação, Jesus, ao descer aqui na terra, veio revelar Deus Pai, Criador. A Bíblia diz que Jesus falava: eu vim para realizar a obra do meu Pai, certo? Jesus veio realizar a obra do Deus Pai. E Ele dizia assim, ó: quem vê o Pai vê a mim. Amém até aqui? E agora? E o Espírito Santo também não veio falar dele, veio refletir a Jesus. A Bíblia diz que Ele nos guiaria a toda a verdade e nos faria lembrar de todas as coisas sobre Jesus. Ele é como um holofote que manda a luz para Jesus, dizendo: olhem para Ele, entreguem sua vida a Ele. É esse Espírito Santo que te faz olhar e dizer: não, eu não posso ouvir isso, não, eu não posso fazer isso. Adolescente, jovem, quando muitas vezes você vai adentrar em algum lugar e algo aqui dentro de você fica muito angustiado, isso não é coisa da sua cabeça, é obra do Espírito Santo que está convencendo você a não pecar, a não entristecer Ele. E quando eu falo que Ele é uma pessoa e Ele tem intelecto e Ele tem emoção e vontade, é porque uma força, um vento somente não tem nada disso. Só pode ensinar, como a Bíblia diz que Ele nos ensinaria e nos guiaria, uma pessoa. Só pode se entristecer, e a Bíblia diz que Ele se entristece e tem ciúmes de ti. Só pode se entristecer quem tem emoção, e um vento não tem emoção. Só pode mentir para alguém, para uma pessoa, e a Bíblia diz que um homem mentiu para o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, mas diferente. Ele não tem um corpo para habitar aqui, como Jesus veio em forma corpórea humana. Agora o corpo aonde ele habita é o meu e o seu. Veja o quanto você, jovem, adolescente, é especial. E muitas vezes esse mundo quer denegrir esta imagem que é feita à imagem e semelhança desse Deus poderoso. Uma outra coisa que eu quero te dizer: quando nós estamos em busca da nossa identidade, que é esta fase de transição da adolescência para a juventude, é uma busca constante. Quem eu sou? O que eu irei fazer? Para que vestibular eu vou prestar? O que eu serei? De onde eu vim? É uma busca constante. E aí, quando você pensa na palavra identidade, vamos pensar um pouquinho? Idem significa algo que eu vim igual, eu sou igual, idêntico. Então você olha talvez para o seu pai terreno aqui, para a sua mamãe, e você vê que você é tão diferente, e outros jovens adolescentes querem buscar um grupo para serem aceitos. Eu quero ser idêntica a tal pessoa. Começa a se vestir igual, começa a falar igual, a andar igual, a postar coisas nas redes sociais igual àquela pessoa. E então, isso é somente uma cópia e você acaba se frustrando, porque a gente nunca vai ser bom o bastante para tal pessoa. E a Bíblia quer que você olhe no espelho agora e sinta essa doçura do Espírito Santo que diz assim para você: ei, eu estou aí dentro de você. Sou eu quem trabalho o seu caráter, sou eu quem trabalho as suas emoções. E quando você se olhar no espelho, sinta-se amado, sinta-se precioso. Sabe por quê? Idem quer dizer que você veio, sabe da onde? Você veio de Deus. Sim, assim como a flor não subsiste fora da terra, assim como o peixe não subsiste fora do mar, você, adolescente, jovem, professor que está me ouvindo, pai e mãe, não subsiste sem Deus.
Isso mesmo, você nasceu do sonho de Deus. Você tem um DNA terreno, sim. A Bíblia diz que o seu corpo voltará à terra. Esta casa, esse edifício vai tombar aqui na terra um dia. Esta massa vai ficar aqui, vai voltar ao pó. Mas a Bíblia diz que o nosso espírito voltará a Deus. E a gente só volta de onde a gente veio. Veja que coisa mais linda, você voltará para o seu lar. Por isso que eu estou dizendo para você, adolescente, jovem que está me ouvindo, não deixe as palavras contrárias que trabalham aqui dentro da sua mente produzir um rancor e um ódio tamanho em que você vai precisar machucar a sua carne para demonstrar essa dor. Sinta o amor do Espírito Santo, sinta o quanto você é especial, porque Ele é o tesouro que habita em nós. O que nós temos de valor não é roupa. A roupa traça, come, a gente cresce e perde, a gente engorda e perde. Não é o carro. O carro, quando sai de uma concessionária, ao sair de lá, ele já perde o seu valor. Não é a casa, que com o tempo vai se desconstruindo. Mas o seu maior valor é a presença do Espírito Santo, que trabalha o seu caráter e é um processo chamado santificação. É Ele quem trabalha, sabe o quê? O seu sentimento e as suas emoções. Eu também já fui adolescente, eu também já fui explosiva, já amava a flor da pele, odiava também a flor da pele, mas o Espírito foi fazendo com que eu fosse amadurecendo. Não é somente a idade que faz que eu amadureça, porque o amadurecimento não é só físico, né? Não tinha ruga, hoje tenho, não. Eu estou falando de um amadurecimento espiritual. Ei, quando você chama o Espírito Santo para viver ao seu lado, para estar com você, você vai crescer espiritualmente. Vamos pensar um pouquinho? Lembra de Samuel, adolescente? Ele foi entregue, ele foi um milagre de Ana. Ana não podia ter Samuel. E ali Ana, então, ao receber Samuel, devolveu Samuel ao Senhor. Samuel cresceu no templo, Samuel ministrava no templo, mas quando o Senhor o chamou 3 vezes, ele não reconheceu a voz. Sabe o que eu entendo aqui? Nós somos muitas vezes assim, filhos que vamos à igreja. Muitas vezes nós vamos forçado, não é mesmo, adolescente? Muitas vezes nós vamos contra a nossa vontade e nós sentamos ali e que ouvimos falar de Deus. Realmente nós muitas vezes só ouvimos falar, mas hoje o Espírito Santo está te chamando para ter um relacionamento. Voltou aqui. Hoje o Espírito Santo está chamando para que você tenha um relacionamento. Veja, ter um amigo é ter relacionamento, é saber das coisas que ele gosta, é saber das coisas que não lhe agrada, é falar com ele, é andar com ele. E eu vim aqui dizer para você, adolescente, jovem, pai e mãe que está me ouvindo, é necessário desenvolver koinonia, e koinonia significa relacionamento. Você, pai, você pode desenvolver isso dentro da sua casa. E eu comecei a aprender isso depois que os meus filhos nasceram, porque eu sozinha aprendi a me relacionar com Deus. E os meus filhos agora precisariam ter experiências com Ele. E foi então, pai, que está me ouvindo, que nós começamos a proporcionar esses momentos dentro da nossa casa. Como? Nós começamos a estudar a Bíblia junto, nós começamos a orar juntos, orar em casa, colocamos um fundo musical e então nos abraçávamos. E aí uma dica para você que tem filho pequeno e filho maior, eu tenho um filho que vai fazer 8 e tenho um filho que vai fazer 14, então nós sempre trabalhamos assim em unidade. Um começa a oração e aí o outro diz, agora eu passo a oração para o papai. E o papai faz a oração e eu passo a oração. Assim vira uma unidade. E todos vão ouvindo e concordando com a oração do outro. E ali eu creio que começa a experiência que os nossos filhos fazem.
Hoje mesmo, aqui na minha mesa, eu ouvi o meu pequeno de 8 anos dizendo: mãe, ontem eu jejuei pedindo um pedido ao Espírito Santo. Eu disse: é, filho? Sim. E o que você pediu? Eu pedi para que ele ajudasse, que no dia do meu aniversário nós pudéssemos aí ter um dia de sol maravilhoso. E eu pedi para que eu pudesse mudar e ser um menino mais calmo. Veja, uma criança de 8 anos. Você, pai, foi colocado para instruir o seu filho. Não é fácil, mas eu vim te dar uma dica. Não faz muito tempo que eu aprendi a lidar com o meu amigo Espírito Santo. Eu acordo pela manhã e chamo ele: Espírito Santo, venha comigo nesse dia. Quando eu sento à mesa com os meus filhos na hora do almoço, eu digo: obrigada, Espírito Santo. E os meus filhos começam a falar também assim. Você precisa chamar o Espírito Santo para a sua vida. Pai, mãe, os nossos filhos só terão relacionamento quando verem que você, seu esposo, seus avós têm relacionamento com esse Espírito Santo, porque as crianças realmente têm uma dificuldade maior. Elas estão na fase concreta, o abstrato é tão difícil. É por isso que todos os dias você vai precisar trabalhar a fé, que é um dom. E quem é que distribui o dom? É o Espírito Santo. Eu vejo como que um grande armazém, um armazém muito grande que Deus Pai tem, e ali quem tem a chave é o Espírito Santo, e ali o Espírito Santo entra e ele é presenteador, e então ele vai pegando os dons e vai distribuindo da maneira que lhe apraz. E aí é outro atributo que fala que ele é uma pessoa, porque é de como ele quer, é da maneira que ele quer. Eu não tenho como falar: Espírito Santo, batiza agora. Não, eu posso pedir, mas a vontade é dele. Estão entendendo? Não tem como eu limitar o Espírito Santo. Ele é livre. A Bíblia diz: não sei de onde vem nem para onde vai. Mas se o seu coração adolescente tiver uma busca constante, você vai sentir um mover tão grande aí dentro de você. Agora eu tenho um segredo para te falar. Eu tenho um segredo especial. Talvez você entenda que você não tem o Espírito Santo, porque talvez você não recebeu o dom de línguas, porque nós entendemos assim. Ei, dom de língua é um dom que nós podemos buscar, mas a plenitude do Espírito Santo já está dentro de você. A partir do momento que você levantou a sua mão, confessou com a sua boca e creu no Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo, porque sem ele você não conseguiria crer. Está entendendo? Então vou te fazer uma pergunta. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que ele morreu na cruz do Calvário? Você crê que ele vai voltar? Ei, então você tem o Espírito Santo. Você tem esse amigo e ele está aí há tanto tempo preso dentro do seu coração. E eu quero que você agora comece a desenvolver esta amizade com ele. Não é tão difícil, sabe por quê? Eu fiquei pensando, a sua vida adolescente e jovem não está tão virtual que até quando a gente se chega pessoalmente a gente não tem palavra, e quando a gente digita a gente fala, a gente tem a palavra. Por quê? Porque não acreditar nesse amigo Espírito Santo que atua dentro de você? Sabe, eu vou te contar um segredo. O Espírito Santo conhece de você muito mais do que você mesmo. A Bíblia diz no Salmo 139 que os nossos dias foram escritos em um livro. Antes mesmo que você desse o seu primeiro passo, antes mesmo que você desse o seu primeiro respirar na terra, ele já te conhecia. Antes mesmo que os seus ossos fossem formados, ainda quando você era uma substância gelatinosa, ele já te conhecia. E ele te conhece, sabe o que está errado, o que é que te atrapalha, e ele quer te ajudar, porque essa é uma outra ação e obra do Espírito Santo. Ele também, além de te ajudar, ele quer te consolar. Sim, às vezes você está tão estressado, desesperado. Dá para parar um pouco e peça o consolo desse amigo Espírito Santo. Quantas vezes parecia que não tinha mais para onde ir. Há momentos que parece que a gente pede até a morte.
não é mesmo? Mas o Espírito Santo chega e consola sua alma. E aí em Salmos diz que o choro dura uma noite, mas ao amanhecer a tua vida vai mudar. Ei, jovem, adolescente, Salomão, que era um personagem da Bíblia, ele, ao invés de ouvir algumas pessoas que já tinham vivido mais, idosas ou talvez mais experimentadas na vida, ele deixou de pedir conselho a eles e foi pedir conselho às pessoas que tinham a sua idade, que ainda não tinham vivido experiências. E a Bíblia diz que ele se deu muito mal. Hoje eu estou aqui não para puxar a sua orelha, não, porque o Espírito Santo, ele é tão manso que ele sabe lidar com o pecador. Veja, o Espírito Santo sabe que você não pode fazer nada para mudar, a não ser abrir a porta do coração. E aí ele vai trabalhar, ele vai mudar, a sua personalidade vai ser moldada. Aí ele vem com os frutos, é o fruto dele: mansidão, longanimidade, alegria. E isso é um processo. E se eu e você estamos aqui ainda é porque não terminou. E nós precisamos passar por esse processo. É como se ele fosse amassando aquele barro para tornar um vaso perfeito. Por quê? Porque é um processo. O Senhor ainda não terminou comigo. Eu tenho 37 anos e eu ainda não estou pronta. Você tem 13, 17, talvez já tenha os seus 50. Ah, Deus ainda não terminou com você. Ele está trabalhando, o Espírito Santo trabalha. Ele quer te dar alegria plena, satisfação. Ele quer te dar bondade, temperança. Tudo isso eu não consigo, mas Ele consegue. Você já pensou como eu posso perdoar alguém que me fez tão mal? Eu não consigo. É o Espírito Santo que me faz perdoar. Ei, chame o Espírito Santo para dentro de você. Sabe, o Espírito Santo, ele é manso. E como é que eu posso acreditar que é o Espírito Santo, Abiqueila, tia Bica, não sei como você vai me chamar? Não se preocupe, não se preocupe. Muitas vezes ele é chamado de Ruá, outras vezes ele é chamado o Espírito do Senhor. Ele não se preocupa. O que ele quer mesmo é poder te ajudar. E é tão forte a ajuda dele que a Bíblia diz que quando você não consegue nem mesmo orar, ele então vai interceder por você. Ele vai orar por você. Mas é necessário que você o chame para a sua vida. Porque quando você o chamar, ele já está ali dentro, não é mesmo? Então ele vai fazer com que você vá se transbordar. E é por isso que a Bíblia fala em Efésios: enchei-vos, e enchei-vos do Espírito, não de contenda, não daquilo que é corruptível, enchei-vos do Espírito. E como é que eu me encho? É como um combustível. Eu só posso me encher quando eu chegar no posto aonde está o combustível para levar esse veículo. A oração, a leitura bíblica. Isso é muito chato. Ei, tem tantas formas lindas de estudar a Bíblia. Jovem adolescente, eu vou contar um segredo para você. Antes, na idade de meus 12, 13 anos, eu acreditava que eu tinha que decorar a Bíblia. E eu tentava decorar versículos, quando passava alguma fase da vida eu já esquecia. Mas o Senhor, quando pediu para você guardar a palavra no coração, o Espírito Santo não estava dizendo que era para você decorar. O Espírito estava dizendo que era para você praticar a palavra. E você sabe o que é que o Espírito Santo nos ajuda diariamente? É na obediência. Então, quando eu tenho uma vida de obediência, uma vida de rejeitar as coisas deste mundo, aí já vai começar a transformação. Então você já está praticando a Bíblia. Faça uma leitura bíblica. E olha, eu vou deixar um site para você aí estudar com Esdras, tá? É um professor que eu amo e ele tá no YouTube. O canal dele significa assim, chama Vai na Bíblia. Ele tem videozinhos de 3, 4 minutos e ele explica quando você tem essas perguntas: o Espírito Santo é Deus? A salvação e o batismo com o Espírito Santo? Quem criou o mundo? Essas perguntas que passam na nossa mente. Esse canal é muito bom para você aprender, ok?
Mas você pode fechar algumas janelas. Se a minha mente vai entrar as coisas que eu vou deixar, então vamos deixar de ouvir aquilo que você sabe que não vai satisfazer a sua alma. E tem uma palavra que você pode achar até careta, não é mesmo? Mas é verdadeiro. O que é que essas músicas mundanas vai fazer mudar na sua vida? Nada. Vai fazer com que você fique o quê? Sensualizado, erotizado. E tudo isso vai fazer com que o Espírito Santo vai se apagando. Como é que eu apago o Espírito Santo em minha vida? Quando eu deixo de buscá-lo, quando eu deixo de obedecê-lo. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu deixo de acreditar naquilo que ele pode fazer por mim. A Bíblia chama uma palavra que diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. E eu aprendi há pouco tempo que só pode blasfemar contra o Espírito Santo os descrentes, aqueles que deixaram de crer. Aí então eles vão falar assim, ó, eu cria, hoje não creio mais. Isso já é uma apostasia. Mas se você já passou por isso, se você já pensou assim, será que eu blasfemei? Não. Se você ainda crê no Senhor Jesus, você pode ter apenas entristecido o Espírito Santo. E tem um outro segredo que eu aprendi. Ai, tô batendo o pé aqui. Tem um outro segredo que quando criança eu achava que acontecia. Eu pequei, agora o Espírito Santo saiu de mim. Não. Quando Davi disse, não retires o Espírito Santo de mim, sabe o que significava? É que se eu deixar com que o pecado for tomando a minha vida, praticamente eu vou apagando o Espírito Santo, mas ele não vai sair dali. O Espírito Santo é teu presente, é o penhor que Deus deixou para você, é o selo, é a promessa que você venceu. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Quando as pessoas no passado, elas tinham uma propriedade, os reis, você já deve ter estudado isso em história, eles tinham os anéis e ali então eles colocavam a vela e colocavam o sinal, minha propriedade. Então o Espírito Santo, ele é como esse selo da carta. Olha, quando a gente vai ensinar as crianças, a gente fala. E esse selo, você não consegue ver, mas o maligno, o diabo que também não tem um corpo e quer procurar um corpo humano para dominar, ele vê que você tem o selo, então ele tem que sair correndo, porque espiritualmente você está coberto pelo sangue de Jesus. E quando ele chega e vê que você é propriedade exclusiva de Deus, é por isso que as pessoas olham para você, por mais que nós somos errados, as pessoas dizem, tem algo diferente em você. Quando você canta, quando você fala aqui na escola, você é diferente. Você é diferente. Porque você é casa dele, você é morada dele. Por mais que você se revolte, por mais que você quer apagar a sua história, ei, você é diferente. Não adianta tentar ir para o mundo, você só vai ser cavalo do diabo, como diz a palavra ali. O valente vai entrar na sua vida e vai dominar a sua mente. Deixa o Espírito de Deus dominar a sua mente. Deixa o Espírito Santo dominar os seus sentimentos. Você pode dizer, Espírito Santo, eu não consigo com essa vontade. Ela é maior do que a minha. Então se tranque em um quarto, feche a porta e clame pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Não é fácil, eu sei que na adolescência sentimentos e emoções são confusas, palavras vêm contrárias, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus nunca erra. Tudo que está em ti, no seu DNA, foi criado detalhadamente, tanto que não há como reproduzir. Não tem uma fábrica de pessoas. O seu pai e a sua mãe mesmo não fizeram você especificamente. Olha, vou fazer o Pedro. O Pedro eu vou querer com caixos dourados, olhos azuis. Não, eles receberam você do próprio Criador. Você é um presente. E o Espírito Santo quer que você entenda que você é especial. Só que lembra que eu disse da guerra? O Espírito Santo está combatendo com você tudo aquilo que vai na mente.
Você deve ter visto já um vídeo de um jovem com abstinência de uns jogos. E ele está desesperado e ele pede socorro. Pai, eu não consigo. Mãe, eu não consigo. Ele está desesperado. Porque quando a mente se perde, todo o corpo padece. É aqui na mente, quando o Senhor diz, olha, guarda o seu coração. É na alma, é na mente que você precisa trabalhar. Porque quando você está no seu quarto sozinho, olhando o seu celular, você acha que ninguém está vendo, mas o Espírito de Deus está. E tudo que vai aqui dentro vai dominar todo o seu corpo. Tudo. John Wesley, que é um escritor e um pastor missionário, que a gente conhece ele diz assim que tudo aquilo que domina a mente, que é mais forte do que o corpo, é mal. Um jogo que vai te dominar, que você não consegue ficar sem. Uma minissérie que você fica vidrado como uma droga e eu não consigo dormir sem. Isso é mal. Corte esse mal. Peça socorro. Sozinho você não vai conseguir, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Veja quantas propriedades o Espírito Santo pode trazer para a sua vida. Ele é maravilhoso. Lembra daquela passagem em que o Espírito Santo apareceu quando Jesus foi para ser batizado? E aí ele é considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos pensar um pouco nessa figura do Cordeiro? O Cordeiro é o que? É manso. E então, para atrair o Espírito Santo, nós precisamos de mansidão. E parece que quando chega a nossa adolescência, a gente quer impor sim a nossa autonomia. E fica uma dica para os pais aí: ouça mais o seu filho, sente, mas filho, também ouça mais os seus pais. Haverá confronto sim, porque como nós já passamos pela adolescência, a gente sabe que não vai dar certo tais coisas, que você vai bater a cabeça. Então vamos nos ouvir, vamos pedir mansidão. E olha, e o Espírito Santo, quando Jesus foi batizado, então apareceu lá no alto, como que uma pomba, em forma corpórea como de uma pomba. Ele não é uma pomba, mas ele se fez como uma pomba. Por quê? Para mostrar que ele é humilde. Já viu uma pombinha? Ela é tão mansa. Não, se você for rude para buscá-la correndo, ela vai voar, mas ela passa ali a santidade, ela era um animal puro. Então, o Cordeiro de Deus atraiu a pomba, atraiu o Espírito Santo, porque o Cordeiro é manso, ele foi ao matadouro, não é mesmo? Ele foi na cruz e não falou nenhuma palavra, não esbravejou. É isso que nós precisamos. E o Espírito Santo está trabalhando isso em nós. Ele ora por nós, ele veio nos orientar. Ei, jovem, eu tenho exemplo disso. Olha, eu vou te contar mais um segredo. Muitas coisas não aconteceram na minha adolescência e na minha juventude. Eu morava em uma cidade pequenininha chamada Goiôerê. E essa facilidade de celular, de computador, nós não tínhamos. Mas eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo, sabe como? Eu marquei um horário no meu era despertador, aqueles que fazem e eu colocava para orar 6 horas da manhã. E eu começava a escrever em um diário todos os meus sonhos. E meu sonho era fazer uma faculdade. Meu sonho era casar. E daí depois eu posso até postar as fotos aqui do meu diário. Tem um diário bem grande até hoje. E eu comecei a escrever para o meu Deus, para o Espírito Santo, os requisitos que eu queria no meu esposo, porque eu já tinha tido tantas desilusões em um namoro, né? Que essa também é uma parte que decepciona muito nessa fase. A gente ama demais, aí quando aquela pessoa termina com você, parece que tudo acabou. Eu passei por isso e então eu aprendi a colocar os meus sonhos e projetos diante do Espírito Santo. E todos os dias eu orava com o joelho em cima do meu diário. Estou contando algo aqui que o Espírito Santo conhecia. E eu escrevi 127 requisitos. Olha só, exigente, né? E eu orava: Deus, eu quero um segundo seu coração, não mais eu. Eu já quebrei, eu já me feri, eu não quero, Senhor, de mim não. Apresente alguém especial.
E ali eu conheci um jovem aqui na cidade de Londrina já. E eu vou te contar mais um segredo. Deus nunca falou assim, filha, é esse. Não. Aí tive que mais uma vez fazer prova de Deus, assim como Gideão. E comecei a dizer, Deus, se for esse, eu quero vê-lo ter compromisso na tua obra, porque eu já ministrava. E ele começou a desenvolver. E Deus foi me respondendo de tudo que eu pedia no particular. E por isso que eu estou dizendo, quando você chama o Espírito Santo para um relacionamento, ele vai te orientar e te ensinar. É para isso que ele foi chamado. Mas você esquece de chamar ele. Ele então intercede, ele fala, tá? A Bíblia diz em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós estamos ouvindo as pregações na igreja, seja onde for, quem é que está falando? É o Espírito Santo, não é eu hoje aqui. É a voz do Espírito Santo, é ele quem fala para a igreja hoje. Jesus está no céu como Deus Pai Criador, mas o Espírito Santo está aqui na terra. Ele está trabalhando, ele é a garantia da nossa salvação. E a Bíblia diz que ele viria para nos conduzir à verdade. Então, não deixe o inimigo te conduzir para a mentira. O mundo do fake news está aí. Ele é o pai da mentira. Mas veja o oposto. O Espírito Santo é a verdade. A Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é que vai te ensinar essa verdade? O doce Espírito Santo. Veja, sem esse relacionamento, sem essa parceria, sem essa comunicação, você não vai conseguir se encher da plenitude do Espírito Santo. Então você vai se achar sozinho, sendo que ele já está em você. Por isso eu venho pedir a você, olha, não apague o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:19 que nós podemos apagar o fogo do Espírito Santo quando eu deixo de crer, quando eu deixo de buscar. Não resista ao Espírito Santo. Quando que eu resisto ao Espírito Santo? Quando eu começo a sentir a presença dele e aí eu já saio. Quando eu deixo de ter atenção na igreja, eu estou resistindo ao Espírito Santo. E eu vou te contar mais um segredo. Ali, enquanto você está na igreja, você está agitado, confuso, querendo sair para beber água, querendo responder o celular. Sabe quem é que está atuando na tua mente? Também é Satanás. A Bíblia diz que na igreja tem o joio, tem o trigo, que quando você está ouvindo a palavra, Satanás vem para querer comer a semente da palavra. Lembra da parábola do semeador? Que algumas sementes caiu pelo caminho e os pássaros vieram e comeram aquelas sementes. Ali a aplicação dessa palavra é a seguinte: a palavra de Deus se chama a semente, que é lançada para os corações. E existem muitos tipos de corações que ouvem uma palavra como aqui agora. Há corações que estão como pedra, há corações que estão como espinhos, sufocados pelos afazeres dessa vida. Há corações que estão como aquela terra batida de um caminho e aí os pássaros vieram e comeram esta palavra. Mas também há corações férteis. Ei, o inimigo quer roubar a palavra que transforma. E quem é que rouba esta palavra? É o inimigo. E por isso que você fica tão agitado. Então, ao entrar na igreja do Senhor, desligue o celular. É por apenas 1 hora, 1 hora e meia. Você precisa entender que você domina esta coisa, que você vai dominar este celular. É você quem domina, não ele quem te domina, é você. E a Bíblia diz que outro dom, outro fruto do Espírito é o domínio próprio, domínio para governar esta mente. Ei, celular, eu vou te ouvir agora. Ei, celular, eu não vou te ouvir agora. Você, adolescente, você precisa ter o domínio sobre as coisas. Porque senão é como uma droga. Ai, eu não me drogo, tia. Ai, professor, eu não me drogo. Mas o celular tem se tornado como uma droga. Eu tenho 37 anos, não tenho problema de falar da minha idade, mas aqui em casa eu fiz um combinado com o meu filho de 14 anos. Filho, quando eu estiver muito no celular, pode chamar a minha atenção? Eu sou mãe, eu também erro.
E isso é importante. Quantas vezes que eu sentei à mesa e eu trabalho com o celular, eu respondo, eu tenho grupos aqui, eu dou aula, e toda hora aquele celular, e muitas vezes ao sentar à mesa, eu estava respondendo, e agora o meu filho fala, mãe, e eu paro. Ei, você domina tudo isso através do Espírito Santo. Não ele quem vai dominar você. Não é a mídia quem vai dominar você. Não é porque está na moda que eu vou fazer. Não é porque foi ditado por fulano, pelo tal youtuber que eu vou fazer. Ei, sou eu, dono da minha mente, que foi chamado pelo Senhor para fazer algo nessa terra. Não é outra pessoa. Não é, eu vou te falar a verdade, há tantos youtubers aí e eu gosto de pesquisar e estar envolvida neste mundo para entender e falar com você. Vamos falar aí do Whindersson, né? Um famoso, e eu também dou muita risada com ele, há muitos excessos, mas é uma pessoa que por várias vezes está em depressão porque dinheiro não traz felicidade, a satisfação do homem está em Jesus. Você já viu uma pessoa que mora lá no meio da roça, numa casinha simples, e quando ela acorda, ela agradece a Deus, ela deita e consegue dormir? Há muitos que têm tudo que o mundo deu, só que não tem a paz e a satisfação. Isso não é brega de dizer, isso não é passado, isso é verdade. É por isso que você, adolescente, está desesperado, ansioso, angustiado, nada te preenche. A moda agora é verde, você quer verde. A moda agora, eu também sou assim. Quantas vezes eu preciso falar, opa, apaga, se acalma. Isso se chama domínio próprio e é por isso que o Espírito Santo vem para trabalhar. E eu quero te dizer uma coisa, fruto do Espírito não é dado a um a outro. O dom sim, os dons, o dom de cura, o dom de interpretação de língua, esses o Espírito vai dar a quem lhe apraz. Mas o fruto do Espírito é dado a todo aquele que entregou a sua vida. A partir do momento que você creu no Senhor Jesus, que você entregou a sua vida a Ele, agora o fruto do Espírito vai atuar em você. Você vai precisar se entregar à longanimidade. Eu já passei por momentos em que... E eu tipo, opa, respira. Quem que me ajudou? O Espírito Santo. Quantas vezes numa faculdade, numa escola, o desespero vinha na minha mente, o bullying. Na época eu nem sabia que eu tinha bullying, que esse era o nome. Olha, adolescente que está me ouvindo, vamos falar de complexo de inferioridade. Esse nem é meu tema, mas o Espírito Santo me ajudou. Eu não enxergava desse meu olho direito, sou ainda cega desse olho. Tenho uma visão que abriu lateral. Com 5 anos de idade eu perdi essa visão. Esse meu olho, ele virava para cá, sabe aquele olhar 43? E eu andava com os meus olhos, meu cabelo jogado assim, porque eu tinha muita vergonha. Ah, e sabe quem é que me feria? Eram pessoas que conheciam a minha história, eram pessoas que sabiam da minha dor. Eu entendo o que você passou. Eu não consegui vencer sozinha. Quem é que me ajudou? Os meus pais me amaram, as minhas amigas, né? As amigas que me ajudavam mesmo estavam... Mas quem me fez passar por tudo que eu passei foi o Espírito Santo. Eu lembro que eu pensava, por que eu? Por que eu sou assim? Mas o Espírito Santo demonstrou em mim que eu era muito mais do que aquilo que fizeram para mim. E sabe o que aconteceu? Depois, quando eu cheguei nessa cidade que eu moro, eu conheci o meu esposo que me conheceu estrábica do jeito que eu era, cega do jeito que eu era. E o Espírito Santo viu a minha obediência, não porque eu era boa, não porque eu entreguei a minha vida e os meus sentimentos a Ele. E o meu esposo gostou de mim do jeito que eu era. E sabe o que aconteceu? Aos meus 18 anos eu recebi uma graça maravilhosa. A minha visão abriu lateral, eu tirei a carteira, hoje eu posso dirigir. Depois de que eu tive o meu primeiro filho, descobri uma cirurgia sem querer, fui levar o meu filho ao oftalmo e o oftalmo então falou da cirurgia que corrigia o estrabismo. Veja, quando nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo, por que eu estou falando essas coisas particulares? Porque o relacionamento que o Espírito Santo quer não é assim a igreja.
né? Eu quero que você demonstre que você é crente na igreja. E você vê muitas vezes, quantas vezes eu lá pulava no espírito e tal, porque ali eu me enchia, mas quando eu chegava em casa e me olhava no espelho, eu me esvaziava. Eu apagava o Espírito Santo. É por isso que o relacionamento que eu quero dizer para você é individual. Entre no quarto e feche a porta. E isso aí, só quem vai ver é ele. E foi isso que eu fiz, sabe? E tudo foi se encaixando no tempo dele. Quando eu entreguei os meus sonhos a Deus, ele fez a diferença. Por que é que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa que o Espírito Santo, ele é algo tão longe, não é? Eu lembro que eu cantava, eu tinha os meus 17 anos, meu pai pregava e eu cantava, e eu viajava, e a gente estava com uma condição financeira tão difícil. E na época saiu uma moda de uma blusa que tinha, hoje tá na moda de novo, uns tules. E eu queria tanto uma blusa dessa. Eu queria assim, ó, vermelha e tal. Quando eu preguei na cidade de Astorga, gente, no final do culto, o presente que me deram foi a blusa vermelha. Essas coisas particulares que o Espírito Santo trabalha. É aquilo que as pessoas olham e dizem assim, olha, quando você fala, tem algo diferente. E você fala, não é eu, é o Espírito Santo. É uma convivência individual. É individual. Ser plena do Espírito Santo é ser plena na escola, é ser plena em casa. Isso não quer dizer que você não vai se irar, isso não quer dizer que você vai se magoar, você vai, mas o Espírito Santo vai te ajudar. E aí eu vim falar para você, jovem, eu trouxe um monte de coisa aqui, mas o que eu vim falar para você é isso. Peça ajuda dele. Peça essa comunhão. Segundo Coríntios 13:13 diz dessa koinonia. Olha, as ações do Espírito Santo é o quê? É ele quem vai te convencer. Olha, não adianta um pai, uma mãe falar assim, filho, você está errado nisso, essas músicas não agradam a Deus. Se o Espírito Santo não atuar dentro de você, você não vai se convencer disso. E quem é que te convence do pecado, dessa justiça, do juízo vindouro? É o Espírito Santo. Mas os pais foram colocados aqui na terra para conduzir você. Então não considere o seu pai e sua mãe como seu inimigo, não. Também o Espírito Santo, ele é aquele que te carrega no colo quando você não está aguentando mais. Uma vez, eu até falei essa semana nas minhas redes sociais, eu estava tão cansada. A mágoa que eu tinha, a tristeza que eu tinha estava dentro da igreja. Eu era uma jovem e por ser obediente a muitas coisas, dizer não às coisas do mundo, e os outros que eram um pé na igreja e outro no mundo, me excluíam. Mas eu decidi ser diferente. E aí então eu estava muito triste. E eu contei, e eu disse assim, no culto que eu cheguei em uma igreja que eu nunca tinha ido, eu queria tanto um abraço. Eu disse assim, dentro de mim, ai, como eu queria um abraço. E aí, passou o culto e eu trabalhava com as irmãs do ciclo de oração, eu fazia um jogral com elas. E aí, no final do culto chegou uma irmã que eu não conheço, até hoje eu não sei o nome dela. E ela chegou cansada e disse, jovem, o Senhor Espírito Santo me trouxe aqui nessa igreja, eu nunca vim nesse bairro, para eu te entregar isso, e me deu um abraço, mas um abraço tão forte que parece que eu sinto consolo até hoje. Quem foi que me deu aquele abraço? Foi o Espírito Santo. Eu decidi trazer essa palavra dessa forma aqui para você, para dizer que o Espírito Santo não é nada inalcançável, inatingível. Não, ele é o seu amigo. E amigo é esse que fala pra você, olha, você tá errado, mas eu te amo. O amigo que é amigo vai falar pra você, não entra aí, você vai se dar mal. E é isso que o Espírito Santo faz. É como se fosse um semáforo para acender dentro da sua vida. E eu quero dizer para você que ele existe, que ele atua aqui na terra. E a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui.
E ele está adornando a igreja dele como uma noiva. Às vezes você já ouviu isso e não entendeu. É ele quem está trabalhando na pureza do vestido da noiva. E quem é a noiva? É eu e você. A igreja de Cristo é considerada a noiva. E o Espírito Santo trabalha, vai adornando o nosso véu de santidade, vai limpando as nossas vestes. E aí, quando Jesus tocar a trombeta, vier, ele é um noivo. Quem é que vai nos apresentar? O Espírito Santo vai nos entregar a ele. Veja, esse é o trabalho dele, ele vai nos ajudar. Essa é uma verdade que você precisa entender. Às vezes lá no púlpito o pastor fala de uma forma difícil e você não consegue entender, mas essa é a plenitude. Ei, identidade, você é idêntico a ele, você é imagem e semelhança dele. Não queira ser cópia de alguém nessa terra, pare de procurar parecer com alguém nessa terra. Você é idêntico a Cristo, você tem o DNA dele, você é especial. E não se preocupe com, às vezes alguém já perdeu uma perna, eu no caso da minha visão, né? Eu não enxergo 100%. E às vezes eu falava, como eu posso ser filha de Deus cega? Eu falava. E aí hoje eu me sinto plena. As pessoas que me olham nem acreditam que eu não tenho as córneas desse olho. Eu não tenho o cristal desse olho, mas Deus estava trabalhando na minha vida para que essa ferida que eu tenho viesse para falar com você, adolescente, com as crianças, para dizer que esse corpo aqui ele é falível. Ele é falível, ele vai ter espinhos, mas nós vamos receber um corpo transformado. Olha aí, você adolescente, jovem que gosta de super-herói. Todos aqueles poderes que eles têm de passar parede, você vai ter um corpo de Cristo. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e passou pela parede. Nós vamos ter um corpo transformado, um corpo como o de Cristo, um corpo que não vai sofrer mais, que não vai adoecer, que não vai enlouquecer, que não vai se deprimir. Veja, a promessa é muito maior. Qual é a promessa que Satanás está colocando diante de você? É mentira. Essas luzes, essas amizades, tudo isso vai passar. Vai passar. Eu posso te falar quantos amigos que eu tinha na minha adolescência, na minha juventude, aquela coisa gostosa de andar abraçada, de rir. Quantos me acompanharam até hoje? Amigos vêm e vão, mas o amigo Espírito Santo permanece e vai te conduzir à presença do Deus vivo. Ele não vai te abandonar. Veja Davi, um homem segundo o coração de Deus, também pecou. Ele caiu, você conhece a história, ele adulterou, mas Deus não abandonou Davi. Davi reconheceu, se arrependeu. E é isso que o Senhor Espírito Santo quer de nós, arrependimento. Mas o Satanás terrível também trabalha no endurecimento de alma. E endurece o coração do adolescente de uma forma que ele bate porta, que ele não ouve. Quem é que está trabalhando isso em você? É o maligno. A partir de hoje, amoleça o seu coração. Deixa o Espírito Santo. Você já foi por esse caminho até agora e não deu certo. Dá para mudar. Por favor, entrega a sua vida a Ele, confia nele, deixa Ele trabalhar em ti, busca experiência com Ele, relacionamento é experiência, coisas simples, coisas que ninguém sabia. Ele vai fazer com você. Sabe, eu quando criança, quando eu perdi a minha vista, atrás da minha casa tinha um local, eu não sei se eu posso dizer aqui, eu não sei se era um terreiro de Umbanda, eu não sei o nome. E ali eu via aquelas coisas e tinha muito medo. E eu tinha um sonho, um pesadelo contínuo. E aí o meu pai me ensinava a orar. E aí eu começava a orar e quando eu orava, eu conseguia dormir. Então, são experiências assim que Ele quer ter com você.
experiências de um primeiro emprego que você diz assim, eu nunca vou entrar nessa empresa, que foi o que aconteceu comigo. Aos meus 17 anos eu descia no ponto de ônibus em frente da empresa Toyota aqui em Londrina. Nem tinha me formado ainda no magistério. E todos os dias um homem ficava na porta me olhando e eu até me incomodava. Certo dia aquele homem disse, ei jovem, eu vejo que você é crente. Qual igreja que você vai? Fiquei um pouco assustada e de longe eu disse, eu sou da Assembleia de Deus. Ele disse, filha, pelo seu testemunho, eu quero conhecer a sua igreja. E aquele homem foi à nossa igreja, ele aceitou a Jesus, ele continuou com Jesus e ainda me deu um emprego que eu fiquei anos trabalhando lá. Quem que fez isso por mim? O Espírito Santo, eu não precisei falar nada. O testemunho falou por mim. Eu vim aqui falar da minha vida para você, adolescente. Porque se você parar para pensar, os vídeos do TikTok, os vídeos dos outros aplicativos são coisas diárias da vida de todo mundo. Ou de coisas que é engraçada, que deu errado, mas quando acontece com a gente parece que não é tão engraçado, não é mesmo? Mas a gente vê a vida dos outros. E o Espírito Santo está diariamente com você. Ele vê quando você cai, ele vê quando você se levanta, ele vê quando você desanima e ele vê quando você se anima. Dá para entregar a chave do seu coração para ele e dizer, me conduza, me conduza. Aleluia. E eu quero finalizar a minha fala. Eu acho que eu já falei bastante aqui. E eu poderia explicar sobre a Trindade. E uma forma simples aqui, ó, talvez você adolescente é mais novinho. Então, quando eu disse para você que não são 3 deuses, é um só Deus, mas são 3 pessoas. E aí você pode lembrar disso que eu vou te mostrar aqui como uma analogia. O que é analogia? É algo que parece, tá? Então aqui a analogia do ovo, nós estamos falando de Jesus. Jesus é como aquela casquinha do ovo cozido, que quando a gente precisa comer dentro tem que quebrar. Jesus também foi moído, olha, quebrado, né? Para um grande propósito. E quando a gente quebra essa casquinha, quem é que aparece? A clara, olha lá. E a clara simboliza o Espírito Santo, que faz a comunhão, a ligação entre Jesus e quem que está lá no centro do ovo? A gema, olha lá. E nós vamos simbolizar como Deus Pai, que não tem começo, não tem meio nem fim. Ei, ninguém jamais criou Deus Pai, ninguém jamais criou Deus Espírito Santo e ninguém jamais criou Jesus. Todos eles são coexistentes, eles são coiguais em poder, em glória e vitória, em tudo, mas são diferentes em suas personalidades. E o Espírito Santo é esse quem ficou aqui na terra para nos consolar. E tenho mais um segredo, o mais lindo, é que ele está aqui comigo. E ele está aí na sua cidade com você. E ele está no Japão. E ele está na África. Ele está em todos os lugares. Por isso que Jesus, ao subir, disse, é necessário que eu vá, para que o outro de mim venha. Ele está aí com você agora. Eu posso sentir. É Ele quem me faz chorar. É Ele quem me faz sentir essa presença maravilhosa. E essa palavra, ela alcança pai, mãe, professor, ela alcança criança, adolescente. É o Espírito Santo quem atua em nós. E sabe o que mais? Gálatas 4. Vindo à plenitude do tempo. Ei, quando a gente vivia assim, escravo nos desejos, jovem, escravo na ira, escravo até mesmo aí, quem sabe em uma droga, num cigarro, num jogo. O Senhor disse que você não é mais escravo. Ele te tirou da escravidão, se liberte. Peça para o Espírito Santo, você não consegue sozinha, mas Ele te liberta, sabe por quê? Que a Bíblia diz que então Ele soprou o Espírito dele dentro de você. E é Ele quem nos faz reconhecer Deus como nosso Pai. Abba, Pai, Paizinho, Painho, é o nosso Pai. Ah, tia Bica, mas a tristeza que eu tenho aqui na minha alma é porque eu já fui rejeitada de pai e mãe. Ei, você foi adotada. O Espírito Santo tem a obra da adoção para sua vida. E eu profetizo agora, a orfandade vai embora da sua vida, adolescente. Seja filho.
Você é filho amado, tão amado que Ele entregou o seu Filho Jesus para dizer para você: não importa, eu sei quantas vezes você vai me odiar, vai virar as costas, mas vai valer a pena. O Espírito Santo vai te ajudar. Podes virar a alma para Ele agora esta tarde. Pode dizer: Espírito Santo, és bem-vindo dentro de mim. Abba, Pai, Paizinho, deixa Ele ser teu Pai. Talvez o teu pai aqui da terra não foi o melhor exemplo, mas nós estamos falando do Pai, o Papai. Aquele que não erra, aquele que não abandona e aquele que preparou um lindo lugar para nos levar. E nós somos uma grande família em que não tem cor, não tem raça, a família de Deus. Você pode sentir esse amor de pai agora. Talvez você já foi abusada, talvez te machucaram tanto nessa terra. Mas o Espírito Santo está dizendo: deixa eu curar as suas feridas. Deixa eu curar as suas feridas. Você pode respirar, eu sempre faço esse exercício. Respira assim, olha. A Bíblia diz que Ele nos criou e Ele nos formou. Tem diferença. Quando Ele nos formou, é como se Ele tivesse moldado a nossa vida do pó, como uma massinha, um barro. Fez braço, perna, isso aqui é falível. A forma nossa, a casa é falível. Mas depois, para que você tivesse vida, Ele fez assim, ó. Ele soprou o ruá, o Espírito de vida. E essa é a obra do Espírito Santo, é te dar vida. Vida aos ossos secos, vida. O Espírito Santo soprou dentro de você e sopra vida. Sopra vida nos seus sentimentos, sopra vida na sua casa, sopra vida no seu ministério. Ei, adolescente, jovem, sopra vida no seu relacionamento. E agora você vai lembrar que você é especial. E o que o mundo diz, eles são os filhos da desobediência, estão guiados por Satanás e nós precisamos orar para que eles abram os olhos para Deus. Mas você, enquanto está na luz, abra os olhos para Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo seja o seu amigo aí, agora, de todas as horas. Eu vou lavar a louça, vem Espírito Santo, eu não quero lavar, mas me ajuda. Essas coisas simples. Quer brincar? Uma criança está me ouvindo agora? Querida criança que está me ouvindo, chame ele para pular corda com você. Você vai ver a experiência que você vai ter. Sabe, chame ele para passeios, chame ele para o seu namoro, jovem, chame ele porque ele vai te ajudar e ele vai estar trabalhando na santificação e ele vai dizer: por aí não faça isso, não ouça isso, é ele quem vai te ajudar, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe sua vida. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar, Tia Niva tem meu número aí. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe esta palavra. Eu senti muito a presença do Espírito Santo. Eu sou limitada, mas Ele não é. Ele vai passando essas fibras óticas aí e vai te alcançar agora. Talvez tenha algum jovem, algum adolescente aprisionado. Espírito do suicídio vai embora agora. Em o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está aqui para libertar as vidas. Você não está sozinho. Mãe, não desista do seu filho. Pai, não desista do seu filho. Não desista. Você não gerou filho para esse mundo, como diz o pastor Hernandes. Eles não vão povoar o inferno, eles vão povoar o céu. Não desista dos jovens. Jovens, não desista dos remanescentes. Somos a mesma família. Um beijo no coração. Fiquem com Jesus, terminando sem nenhuma vontade. Oh, glória a Deus! Aleluia!